Ok. Então, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à 13ª Meetup da Power Platform Portugal. A sessão de hoje é focada em Code Components. Vamos ter o João Neves da Shift Consulting a fazer-nos aqui esta sessão focada então em Code Components. Você já conhece a agenda, portanto, vamos começar aqui pelo um pequeno welcome. Depois também temos as novidades e novos anúncios. O horário, não olhem o horário, está aqui com meia hora de desfazamento. Está correto, está tudo a horas. É mesmo começamos às 5 e terminamos mais ou menos às 6h30. Portanto, vamos ter o welcome, depois vamos ter as novidades e novos anúncios. Estamos a ter o build. Portanto, houve muitas novidades aqui também na área de Power Platform, portanto, também queremos partilhar convosco. Depois, então, vamos ter a sessão dos Code Components. E depois, por último, temos também sempre aqui algum tempo para Q&A, para feedback, aqui para alguma conversa, ou dúvidas que possam ter. Portanto, já conhecem a equipa, os membros fundadores, não nos vamos alongar aqui muito. Os canais da comunidade também são estes, eu entretanto vou pô-los aqui no chat, só para também ficar algumas pessoas que são novas e portanto também para ficarem com esta informação. Só pôr aqui no chat. Agora, só aqui um segundinho e fica já aqui também para vocês todos. Temos bem, não, desculpem que não fez o paste, mas foi de outra coisa. Ok, agora sim. Os canais da comunidade são, portanto, temos o canal de Meetup, que é o sítio onde vocês se podem inscrever e recebem os anúncios das próximas sessões que vamos ter. Depois também tem o LinkedIn, temos uma página de LinkedIn dedicada à comunidade. Depois também temos o GitHub, que é o sítio onde pomos as apresentações, às vezes, eventualmente, até não sei se o João tem algum code component preparado, mas até poderia, por exemplo, fazer o upload depois também para o GitHub. Portanto, tudo o que são repositórios de informação podem encontrar ali no GitHub. Depois temos o YouTube, que é o sítio onde podem encontrar todas as sessões passadas. Nós gravamos sempre as sessões, portanto, depois podem sempre recuperá-las caso não tenham a oportunidade de ver live. E depois também temos o grupo do WhatsApp, que é o local onde nós vamos partilhando questões, às vezes partilhando novidades. Portanto, também é um local onde, se tiverem dúvidas, alguma coisa que queiram partilhar, também é o local certo para comunicar aqui com o resto da comunidade. Reforçamos mais uma vez que estamos sempre à procura também de mais voluntários para entregarem este tipo de sessões, tal como o João também chegou-se aqui à frente e decidiu também propor-se para uma sessão. Se tiverem esse interesse também comuniquem connosco. E portanto agora passando um bocadinho aos anúncios. Temos aqui algumas novidades. Uma delas é a possibilidade de... Temos aqui uma nova data source que se consegue conectar às Virtual Tables, ok? Nós anteriormente já tínhamos a única data source disponível era a SQL, agora também foi adicionado o Excel e o SharePoint. Portanto, se quiserem conectar uma Virtual Table que está no Dataverse, podem fazê-lo também agora com Excel e SharePoint. Depois também temos temos aqui o GA, o título por acaso ficou copiado, mas temos o GA do Access, portanto a migração de base de dados em Access, tabelas em Access, já está em General Availability para Dataverse, portanto já podem utilizar, já não está em preview, portanto já está aqui numa fase mais robusta. Avançando, foi também anunciado a General Availability este design moderno para Model Driven Apps, portanto já podem utilizar também aqui sem qualquer limitação, ok? Isto depois vai substituir aquele designer clássico que nós tínhamos para Model Driven Apps, portanto, e agora temos este que é focado nas custom pages, ok? Temos a grande novidade, é o lançamento do Microsoft Power Pages. Okay? O Power Pages vem substituir o Portals. O Portals, se bem se recordam, estava dentro, quando nós olhávamos para aquele diagrama da Power Platform, tínhamos a Power BI, Power Apps, Power Automate e Power Virtual Agent. Os Portals estavam sempre dentro das Power Apps
e, portanto, agora com este anúncio nós passamos a ter 5 produtos. Portanto, os portals saíram dentro do chapéu das Power Apps e agora é considerado um produto à parte e chama-se Power Pages. Ok? Depois também fazer aqui uma menção honrosa, também relacionada ainda com as Power Pages. O Edgar, aqui um membro da comunidade, ele criou um site para ajudar a Ucrânia, que foi desenvolvido em Power Pages. A história foi partilhada no Microsoft Build. Acho que está muito interessante, por isso, se não tiveram a oportunidade de ver, depois também podem ver no YouTube. Basta pesquisarem Ukraine Live Aid Power Pages e aparece logo. E é aqui um exemplo de um portal que foi criado, neste caso até com uma missão bastante honrosa de ajudar aqui a comunidade da Ucrânia. Depois também temos o lançamento do Express Design em Power Apps. O Express Design tem aqui várias... Na prática é a possibilidade de, através de um rascunho que vocês tenham de uma aplicação, tirar uma fotografia e o estúdio de Power Apps consegue olhar para aquela fotografia e traduzir aquilo numa aplicação. Depois temos que, naturalmente, identificar qual é que é a data source, mas do ponto de vista de design, do ponto de vista da interface gráfica, consegue traduzir aquele desenho, aquele esboço, numa aplicação. Também conseguimos fazer o mesmo com Figma. Portanto, Figma já era uma plataforma para fazer este tipo de desenhos do ponto de vista de design gráfico de aplicações e, portanto, também podemos agora fazer import destes ficheiros diretamente para a Power App e depois traduzir então numa aplicação, no desenho, digamos, no template da aplicação. Aqui também uma das grandes novidades. Passando ao Power Automate. No Power Automate temos a possibilidade, isto era uma feature que já tinha sido bastante pedida, temos a possibilidade de resubmeter vários flows em bulk, ou seja, imaginem que vocês têm flows a correr durante a noite, os flows falharam, e vocês no dia a seguir, anteriormente o que tinham de fazer, tinham de ir um a um resubmeter. Agora já é possível selecionar vários e submetê-los todos em simultâneo. Ok? Depois eles naturalmente depois vão correr sequencialmente, mas pronto, podemos submetê-los em bulk. Outra possibilidade, que também era uma coisa que tinha sido bastante pedida, ainda não estava disponível, é a possibilidade de cancelar flows. Portanto, se nós tivermos flows a correr, nós anteriormente tínhamos que esperar e agora conseguimos cancelar o flow a meio. Ok? Também aqui uma novidade bastante interessante. Outra novidade é a possibilidade de recuperar flows que foram apagados. Isto é feito através de PowerShell, portanto precisam ter permissões de administração, como é óbvio, e utilizando PowerShell podem recuperar flows que foram apagados, não só flows que são vossos, mas sendo administradores também podem recuperar flows de outras pessoas, ok? Isto pode ser às vezes importante caso alguém apague alguma coisa por engano. Depois também houve aqui outra novidade ainda relativamente ao Power Automate, que é dentro do portal de Power Automate já existia um bot de ajuda, que na realidade até é um Power Virtual Agent, e agora este Power Virtual Agent tem novas funcionalidades, tem a possibilidade de, quando nós estamos a comunicar com ele dá-nos logo uma série de sugestões de tópicos, e depois selecionando um tópico abre-nos uma nova categoria de subtópicos, para nos ajudar a responder a um determinado tema. Isto na prática o que está a fazer é, ele está a olhar para a nossa documentação, mas em vez de nós, às vezes acaba por ser mais difícil ou mais penoso irmos à documentação, procurarmos pela informação que queremos, ali com a ajuda deste bot torna-se muito mais intuitivo e muito mais fácil. Depois também foi anunciado um novo plano de Pay As You Go para Power Automate, e este plano está relacionado com o facto de podermos também agora embeber flows de Power Automate noutras aplicações. Okay? Foi criada aqui a Power Automate Embedded SDK, e com isto nós podemos ter, por exemplo, uma custom app em que queremos utilizar ou queremos embeber a possibilidade de fazer trigger de um flow dentro dessa custom app. Okay? Depois, claro que esse flow irá consumir recursos, e para isso então é utilizado este plano Pay As You Go, em que assim não tem que assignar uma licença,
como anteriormente, uma per user ou per app, mas sim pagam apenas os recursos que são consumidos quando aquele flow é executado. Isto ainda está também, isto é muito recente, mas é aqui também uma grande novidade que foi anunciada no build. Este por acaso era da sessão anterior, e portanto agora passando aos Power Virtual Agents. Power Virtual Agents temos também uma grande novidade, que foi chamaram Evolution of Power Virtual Agents. Na prática consiste na unificação do Bot Framework Composer, ok, com o estúdio de Power Virtual Agents. Nós anteriormente já tínhamos tido a experiência, ou já tínhamos recebido a notícia que se podia estender o Power Virtual Agent com o Bot Framework Composer, até mesmo dentro do próprio estúdio de Power Virtual Agents, até mesmo apenas com uma licença de Power Virtual Agents conseguimos fazer esta extensão do bot para Bot Framework Composer. Aqui um Pro Developer podia então dar aqui um bocadinho mais tuning ao seu bot para ele ficar com mais funcionalidades. E agora com esta Evolution, a ideia mesmo é unir estes dois portais e vamos ficar com um portal único de desenvolvimento. Este portal vai continuar a ter como primeira missão ser um portal low-code, portanto completamente intuitivo e fácil para alguém que não tenha um background muito técnico de conseguir criar bots, mas depois dentro do mesmo portal também vamos ter sempre esta possibilidade então de estender utilizando as funcionalidades do Bot Framework Composer, mas agora então neste portal único unificado. E com isto, são estas as notícias principais. É possível que até alguma tenha escapado, porque elas, entretanto, também estão a ser anunciadas, e é tudo muito recente. Mas depois também, se alguma, entretanto, tiver escapado, nós voltamos a apresentar no próximo meetup. Com isto, passo a bola ao João, que vai então apresentar-vos a sessão de Power Apps Components. E, portanto, o palco é teu, João. Força. Obrigado, Miguel. E obrigado pela partilha também das últimas novidades da Power Platform. Boa tarde a todos. Eu, só para dar uma breve introdução, o meu nome é João Neves. Eu trabalho como analista de dados na Shift Management Consulting e trabalho maioritariamente na área da Power Platform, principalmente no Power Apps, no Power Automate. Trabalho com Dataverse e SharePoint. E uma das partilhas que fazemos muitas internamente foi acerca de componentes. E pronto, o meu colega e também cofundador da Power Platform Portugal, Pedro Pardal, desafiou-me aqui a partilhar este conhecimento acerca de componentes dentro do Power Apps. E pronto, é isso que eu venho cá fazer. Vou partilhar convosco um bocadinho de o que são componentes dentro do Power Apps, para que servem, quando é que devem ser usados, as utilidades, as vantagens da utilização e também como reutilizar os componentes dentro do Power Apps e também um overview das component libraries, que também são um passo acima dos componentes normais, que também são bastante úteis. Portanto, começar por partilhar o meu ecrã convosco. Pronto, tenho aqui uma aplicação que é acabadinha de criar. É uma aplicação em branco só com dois ecrãs sem nada. Uma aplicação normal. Dentro daqui do painel da aplicação tem estas duas tabs, ao lado do lado esquerdo, junto à Tree View. E é aqui que na tab dos componentes que se criam os componentes. Portanto, eu vou criar aqui um novo componente e vou chamá-lo Power Platform Portugal. E este componente eu quero que seja um daqueles cabeçalhos do topo da aplicação que há de ser horizontal no topo, com a informação básica do utilizador e vou pôr um relógio que atualiza em real time.
A vantagem de termos este componente, em vez de termos os controlos na aplicação, é que criando aqui dentro deste ambiente do componente, até se pode pensar como uma espécie de um blueprint. Ele depois pode ser usado ao longo da aplicação e assim os controlos são apenas carregados uma vez. A aplicação beneficia disso em termos de performance e também em termos de utilização por parte do developer. Se for depois necessário fazer alguma alteração, a alteração é feita diretamente no componente e assim é logo aplicada em todos os ecrãs. Portanto, eu vou mudar aqui a largura para a largura da aplicação. Portanto, app.width. E a altura para 60. Aqui de volta no ecrã, podemos vir aqui a Custom e adicionar o componente que acabamos de criar. Eu vou adicionar nos dois ecrãs. Ele, apesar de não ter nada ainda, ele já se encontra aqui no topo do ecrã. Se eu vier aqui agora aos componentes e dentro do componente Power Platform Portugal Cabeçalho, posso começar a editar o componente e todas as alterações que eu fizer aqui depois vão se refletir em todos os ecrãs que têm este componente já adicionado. Portanto, eu vou começar por adicionar uma imagem, que vai ser a fotografia do utilizador. E uma label que vai ser o nome. E deste lado uma label que vai ser a hora atual. Portanto, para conseguirmos sacar a fotografia do utilizador e o nome do utilizador, todas estas informações diretamente do Office 365, da pessoa que está logada, conseguimos fazer isso através da função user. No entanto, se eu tivesse aqui a chamar a função user, por exemplo, user.fullname, o nome aparece naturalmente, mas ao estar a chamar aqui a função user para o nome e aqui a função user para a imagem, eu estaria já a chamar duas vezes. Aqui o que queremos obter com o uso dos componentes é precisamente ter um dinamismo e melhor e evitar aqui perdas de performance devido a controles que são desnecessários. Portanto, aqui uma coisa que podemos fazer é adicionar uma custom property. E só para fazer aqui um breve overview do que são as Custom Properties, os componentes vêm já, como todos os outros controles do Power-Ups, com propriedades default. No entanto, para os controles normais, nós não conseguimos adicionar novas propriedades. Neste caso dos componentes, nós conseguimos usar estas propriedades que têm estes vários tipos de conteúdo. Podem ser text, que são os clássicos string, qualquer tipo de texto que venha ou da aplicação ou de uma base de dados. O number, que são integers, são valores numéricos, integers ou não, podem vir floats também. Booleanos, valores de date and time. Ecrãs. Os ecrãs aqui são bastante úteis para fazer a ponte entre a aplicação e o componente. Por exemplo, se tivermos uma aplicação com 3 ecrãs e quisermos navegar entre eles, se quisermos fazer um componente que faça essa navegação, temos de trazer a informação dos ecrãs para dentro do componente e então usaríamos aqui a propriedade do screen e dentro do screen conseguiríamos trazer o screen para dentro do componente. Depois temos também o record, que é um objeto vindo de uma data source que tínhamos dentro da aplicação. Uma table, que se refere a um array, podem ser data sources, collections. Depois imagens, vídeo e áudio, cor e currency, estas são bastante intuitivas. Portanto, no meu caso aqui eu quero um record porque a função user devolve vários inputs, né? E então vou chamar esta propriedade de user e vai ser uma propriedade de input porque eu quero trazer as coisas para dentro da aplicação. Neste caso, as propriedades de input servem para isso, para trazer as coisas da aplicação para o componente e as propriedades de output servem para levar a informação do componente de volta para a aplicação. Portanto, eu vou escolher aqui a função, o property type de input
e o data type record. E pronto, aqui aparece nesta lista a minha propriedade user. E ao clicar aqui ou selecionando o component e aqui nas propriedades, como podem ver, tem aqui a nova propriedade user. Dentro desta propriedade eu posso aqui chamar sim a função e agora aceder a esta propriedade em vez de estar a chamar a função sempre que preciso de alguma informação do utilizador. Portanto, aqui em vez de termos user.fullname, vamos simplesmente chamar o componente, que neste caso é o control parent deste control. Portanto, parent.user. E aqui sim, fullname. E da mesma forma, esta imagem podemos chamar parent.user.image. Ok, posso tornar esta imagem mais redonda, tornando aqui o radius o self. Partir por 2. Ui, ficou mal. E fazer o mesmo para as outras. Agora podemos passar aqui nos ecrãs para vermos como em todos os ecrãs estas alterações que eu estou a fazer no componente se refletem ao longo da aplicação. Portanto, em todos os ecrãs estas alterações estão a ser feitas. E dentro da aplicação, dentro do ecrã propriamente dito, só tenho um controle que é este componente e os controles são apenas carregados uma vez e não em todos os ecrãs que nós temos. Isto numa aplicação que tenha 20 ecrãs, estamos a diminuir o número de controles que são carregados de forma brutal. E em termos de performance, a aplicação beneficia bastante disso. Em seguida, para este controle que eu tenho aqui, que neste momento tem só text, já agora vou usar a função now para vos mostrar como aparece aqui a hora. Mas, no entanto, se eu já agora vou formatar isto com um formato mais apelativo. Portanto, vou pôr dia, mês, ano. E depois horas, minutos e segundos. E agora, se eu vier aqui aos screens, vão ver que esta hora não atualiza. Isto é porque quando eu chamo a função now, eu estou a chamar a função now só uma vez, que é quando a escrevo. E então este relógio nunca vai atualizar até eu reiniciar a aplicação. Ele se chama só uma vez. Portanto, o que podemos ter é um timer, podemos usar um timer que faz este trabalho por nós, que atualiza este relógio, este texto, a todo momento. Portanto, a duração do timer eu vou pôr aqui como sendo 1000. Esta duração vem em milissegundos, portanto isto vai repetir a cada 1 segundo. Vou pôr o repeat true. O auto start true também, para não ser preciso clicar nele. E vou remover o auto pause, porque queremos que ele repita a cada segundo. E agora, dentro do componente, nós não temos acesso àquele timer, portanto vamos ter de criar uma custom property para conseguir trazer a informação que ele vai gerar para dentro da aplicação. Portanto, primeiro vou vir aqui à propriedade onTimerEnd, que o que faz é basicamente esta ação vai ser executada sempre que o timer acabar, ou seja, a cada segundo. Ele vai fazer set de uma variável, vou chamá-la now, e ele vai guardar a hora atual. Portanto, esta variável eu infelizmente não posso usar diretamente aqui dentro do componente sem criar primeiro uma custom property. Portanto, para fazer a tal comunicação entre o ecrã e entre a aplicação e o componente, eu preciso criar aqui uma custom property que seja de input, né? Porque eu quero trazer informação de lá para dentro do componente, e de formato date and time. Portanto, eu vou chamar isto time now, input, e vou chamar input porque mais à frente vamos ter uma output. Portanto, vou criá-la. E dentro desta função, dentro do componente,
agora tenho aqui este time now input. E agora, em vez da função now, eu vou pôr a variável now. Portanto, à partida, agora voltando aqui ao ecrã, se eu correr a aplicação, ela não está a atualizar, porque eu acho que me esqueci aqui de mudar, em vez de estar a chamar a função now, eu quero chamar o parent.timeNowInput. Portanto, ele agora vai estar a olhar, em vez de estar a olhar para a função now, vai primeiro estar a ser calculada a partir do timer, e essa variável vai estar a ser enviada para dentro do componente, e ele aqui faz a leitura a partir do próprio componente e não da função now. Pronto, e a partir daqui temos um relógio que funciona e que atualiza todos os segundos e que pode mostrar a hora ao utilizador. No entanto, termos aqui o timer, estarmos dependentes deste timer que fica fora do componente, é precisamente o oposto do que é pretendido, não é? Porque nós o que queremos com componentes é que eles sejam reutilizáveis e que, pronto, se eu quiser reutilizar este componente como ele está agora, exportando o componente, ele vem sem o timer e vou tentar a criar o timer sempre que quiser. E não só isso, como também vou ter o timer em todos os ecrãs. Portanto, neste ecrã do Screen 2, se eu clicar Play, a hora não vai atualizar porque eu não tenho o timer neste ecrã. Portanto, vou trazer aqui o timer para dentro do componente. E, no entanto, vão ver que me dá aqui um erro. Este erro é porque esta variável não é reconhecida porque o componente não comunica consigo próprio. Ou seja, ele neste momento está a fazer set desta variável now, mas não existem variáveis dentro do próprio componente. E esta acho que é a parte mais... não é assim tão direta de entender acerca de componentes e que às vezes pode levar a alguma confusão. É que ele não comunica consigo próprio, então é preciso primeiro, para este tipo de variáveis, levar a variável para a aplicação e depois de volta para dentro do componente. Portanto, o que eu vou fazer aqui é criar uma maneira de enviar essa informação para a aplicação, e neste caso é uma variável, uma propriedade nova, uma custom property, mas do tipo output, e também vai ser do tipo date and time, porque eu vou enviar o tempo atual, e vou chamar time now output. Pronto, as propriedades input ficam separadas por uma barra das propriedades output, e agora acedendo aqui à propriedade output, eu consigo pôr a propriedade input que vai buscar ao próprio componente. Ou seja, eu vou pôr aqui self.timeNow input, e no timeNow input aqui deixa-me só, timeNow output, eu vou pôr a variável now, e no timeNow input, assim aqui vou pôr o self.timeNow output. Portanto, o que ele está a fazer aqui é enviar no output a variável now, já com a informação relativa à hora atual, data e hora atual, e depois o timeNow input vai buscar essa informação à aplicação e traz de volta para o componente para que ele possa mostrar. E assim o componente fica independente de outros controles que fiquem fora da aplicação e pode vir a ser utilizado noutras aplicações. Portanto, agora o timer não precisamos de mostrar, portanto eu posso vir aqui e esconder o timer. E se viermos agora ao ecrã, este ecrã agora já sem o timer, ou seja, no ecrã neste momento só tenho mesmo o componente. Se eu clicar play, temos ali a hora a ser atualizada em real time, sem precisarmos de qualquer outro controle na aplicação. Pronto, agora a maior utilidade para estes componentes não só é podermos utilizar ao longo da aplicação em vários ecrãs e eles poderem ser atualizados conforme vamos fazer as alterações nos componentes,
mas também que podemos usar estes componentes noutras aplicações. E isso é possível vindo aqui à tab dos componentes e clicando aqui nestes 3 pontinhos temos 2 opções e neste caso tinha a opção Export Components que me exporta clicando aqui Download, ele faz download deste ficheiro MS App e da mesma forma depois importando isto noutra aplicação ele faz import do componente tal e qual como ele veio e neste caso vêm todos os componentes que eu tenho aqui na aplicação, não há a opção de escolher um, mas depois do outro lado pode ser feita essa gestão. As alterações feitas num componente nesta aplicação, ainda que tenham sido importadas noutro sítio, obviamente que não são afetadas. As atualizações que eu fizer aqui não tomam lugar em aplicações que estejam a usar uma cópia deste componente. Na verdade é isso que são, quando importam do outro lado é uma cópia, não é o mesmo. No caso de o que é pretendido ser um componente que seja geral e que uma alteração que seja feita no componente afete várias aplicações, então existem as Component Libraries e é isso também que eu queria partilhar convosco aqui hoje, que é, se navegarem para make.powerapps.com e depois em apps, aqui tem estas duas tabs e uma delas é Component Libraries, é uma funcionalidade que ainda está em preview, mas que funciona muito bem. Eu vou criar aqui uma nova Component Library. Chamar teste. Só para vos mostrar mais ou menos como seria o processo de criação de uma Component Library. É um processo bastante simples e muito semelhante àquilo que é a experiência de criação de uma aplicação. Portanto, tal como tem nas aplicações, também tem aqui a opção dos ecrãs, dos screens, e deste lado dos components. E podem começar a criar aqui dentro deste component tudo o que pretendem que seja utilizado ao longo de várias aplicações. E isto é bastante útil, por exemplo, para projetos que usem muitas aplicações e que queiram ter o mesmo design ou então features que sejam semelhantes entre si. Portanto, eu neste caso, para poupar um bocadinho de tempo aqui da sessão, criei este componente, esta Component Library. Vou abrir aqui para mostrar-vos o que é que ela faz. É algo bastante simples, mas que ajuda na criação de aplicações. É mais direcionado a developers do que propriamente para o end user. Mas é uma espécie de uma color palette, portanto é bastante simples. Aqui temos 4 sliders e os sliders têm um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 255, que são os valores do RGBA, que definem as cores. Portanto, isto é uma espécie de uma color palette que permite depois subir e descer os sliders e a cor vai atualizando em real time. E depois podem vir aqui copiar o valor do RGBA e é basicamente uma interface de escolha de uma paleta de cores que depois permite ter um preview da aplicação, como é que o alfa, a opacidade da cor, depois influencia o texto que está à frente e atrás da cor. E pronto, e esta isto foi um exemplo que eu criei para vos trazer aqui, que pode ser usado em outras aplicações. E já agora vou-vos mostrar como é que isso é feito. Vindo aqui a Screens, nos Custom podem encontrar aqui os componentes internos da aplicação, mas se estiverem a falar de Component Libraries, é clicando aqui no mais, no Insert, e como podem ver aqui ainda não temos nada nestes submenus relacionado com Component Libraries, mas vindo aqui a Get More Components, tem aqui uma lista de todas as Component Libraries que tem no ambiente. Eu neste momento tenho este Color Picker, portanto vou selecioná-lo e vou importar. E pronto, agora tem aqui este novo submenu chamado Library Components e dentro dele tem o Color Picker, que são todos os que eu selecionei, neste caso é este, e eu posso adicioná-lo à minha aplicação. Neste caso, agora
pronto, como é um componente, tal e qual como nos outros, eu não consigo fazer alterações. É um controlo e a gestão destes controlos são feitas dentro do próprio componente que se situa neste momento dentro daquela component library, onde ele habita, e portanto aqui torna-se independente do que nós temos aqui dentro desta aplicação. Se eu entrar aqui em modo play, ela é completamente utilizável na mesma. E agora queria-vos mostrar uma das funcionalidades destas component libraries, que é no caso de haver alterações, serem feitas alterações à component library original. Portanto, eu vou gravar aqui a aplicação e vou publicá-la. E agora, de volta aos componentes, à component library, eu vou passar este texto do RGBA aqui para o lado esquerdo, só mesmo para ele detectar uma alteração. E agora, quando eu venho aqui, vou gravar e vou publicar. Esta publicação significa que agora vai existir uma nova versão desta Component Library que vai estar disponível para todas as outras aplicações. No entanto, ela não vai estar imediatamente em efeito em todas as aplicações que a estão a usar. É uma espécie de mecanismo de proteção contra as aplicações que estão a usar os componentes desta library, porque uma alteração podia vir a partir da aplicação, e então cabe ao developer depois. Portanto, eu vou refrescar aqui a página. E assim que a aplicação carregar, ele deve mostrar uma informação a perguntar se eu quero atualizar os componentes daquela nova versão. Pronto, aqui está. Component Library Updates Available. Eu posso vir aqui e clicar Review. Neste caso só tenho uma library, né? Porque são as únicas atualizações que eu fiz foram nesta. Então eu posso vir aqui e selecionar. Neste caso só tenho uma, mas se houvesse mais aparece aqui uma lista. E posso ou não escolher fazer update do componente. Portanto, neste caso a label ainda está ali do lado direito, porque eu ainda não fiz update. E assim que eu faço update, a label passa para o lado esquerdo, que é a nova versão da library. Portanto, desta forma, isto pode ser usado e depois depende bastante do use case, porque às vezes é mais prático termos um componente em que simplesmente exportamos e importamos noutra aplicação, porque queremos depois fazer muitas customizações que são específicas, apesar de termos o mesmo modelo nos controles, temos depois muitas alterações que são específicas a cada aplicação, e nesse caso a Component Library não se aplica. Mas, por exemplo, no caso de um componente de navegação, podemos estar a usar Component Libraries, e nesse caso fazemos a alteração num lado e ela toma efeito logo em todas as aplicações. Isto no caso de estarmos a falar de um projeto que meta várias aplicações. É um time saver e ajuda bastante no processo de criação de aplicações, e principalmente na reutilização de controles e componentes que já foram criados. Aqui do lado do componente que tínhamos criado, eu ainda tinha aqui algo que entretanto tinha esquecido de fazer, que era uma outra custom property. Neste momento só tenho duas de input e uma de output, e vou criar aqui mais uma, que é, eu vou chamá-la connection, e vai ser uma propriedade do tipo record. E aqui no componente, selecionando o componente, consigo vir aqui connection. Vou pôr aqui connection. E esta função basicamente verifica se neste caso o computador ou o dispositivo que esteja a usar a aplicação tem uma ligação à internet. Portanto, aqui na border color desta imagem, eu vou pôr
ifParent.connection. Isto é um record, porque ele tem aqui dois inputs, tem dois valores que são connected e metered. O connected é um boolean, portanto, ifParent.connection.connected. Então vou pôr a borda a ser um light green, um gray. Ok. Agora, aumentar aqui a espessura da borda e pronto, estou online. E no caso da aplicação estar offline, isto para desktop normalmente não é a coisa mais útil, mas especialmente se estiverem a trabalhar em browser, em que não se pode usar as funcionalidades de offline. No entanto, até é possível usar, se estiverem a usar a aplicação que é feito download da Microsoft Store, conseguem fazer download de uma versão do Power Apps Desktop que ainda está em preview. Mas pronto, isto é especialmente útil para os dispositivos mobile e as aplicações mobile que usam muito esta funcionalidade para aplicações que são direcionadas a pessoas que trabalham muito em zonas sem rede. E então, pronto, isto é uma boa, é uma das utilizações da função connection e que usei aqui neste componente. Pronto, é isso. Estas são era o que eu tinha para partilhar convosco acerca de componentes e component libraries. Se tiverem alguma questão que quiserem colocar, eu estou disponível para ouvir. Sim, João, boa tarde. Eu, portanto, estive aqui a assistir aqui à demonstração, parabéns, foi bastante incisiva aqui nos pontos-chave aqui das vantagens que os componentes trazem aqui no desenvolvimento das aplicações. Eu gostaria aqui só de partilhar aqui, que poderia também ter sido aqui uma alternativa para comunicar com a aplicação em todos os seus ecrãs, o uso da Feature Access App Scope portanto, no próprio componente em si. Sim, sim. Isso permite depois ultrapassar aqui grande parte daquelas tarefas de criação de custom properties do componente e fazê-las comunicar com os ecrãs da aplicação. Sim, sim. Eu normalmente as práticas que usamos, pelo menos dentro da Shift, é usarmos custom properties porque na altura que começámos a desenvolver a metodologia, esta opção de Access App Scope ainda era preview. Eu não sei se ainda é preview, se ainda é experimental ou se já está em full release. Na altura que eu comecei a desenvolver ainda não havia, sei que entretanto já existe. Não sei até que ponto ela resolve o problema aqui desta comunicação do input e do output, porque eu acho que o AppScope serve para poder comunicar com collections e variáveis, certo? Ela permite aceder diretamente a quaisquer variáveis, coleções, controles e todas as outras fontes de dados tabulares que a aplicação utiliza. Portanto, tem essa vantagem. No entanto, eu também, portanto, faço aqui falo aqui também deste Access App Scope também porque gostaria de saber se tu, João, terias aqui conhecimento de limitações que ainda existem relativamente a esta feature, porque nós encontramos aqui algumas limitações no reset de controles que existam dentro do componente. Em determinados, portanto, os ecrãs que utilizam um determinado componente, que existem, dentro do componente, existem, por exemplo, uma search bar ou um text input ou um combo box, em que é necessário fazer um reset, nós encontramos algumas limitações ao utilizar o Access App Scope para fazer reset aí. Aí tivemos que voltar a utilizar as Custom Properties para que o reset fosse devidamente utilizado. Sim, o Access App Scope eu julgo que permite o acesso a collections e variáveis. No entanto, para este tipo de comunicação, que julgo que seja semelhante entre esta passagem da hora, que é um output aqui do timer, que passa pela variável e que volta a entrar dentro do componente, eu julgo que seja um processo semelhante para fazer reset de um controle. O fazer reset do controle ele não consegue comunicar com o controle que está dentro do componente e então é preciso fazer uma daquelas
pôr a variável de reset true e depois pôr a variável de reset false e comunicar essa alteração do valor da variável de volta para a aplicação. Eu julgo que seria essa a solução para esse use case. Portanto, na prática, o componente tem a propriedade onReset e essa propriedade, chamando aqui essa propriedade no ecrã, em teoria permitiria fazer aqui este reset utilizando só o Access Scope, mas de facto aquilo que nós encontramos é que não foi possível fazê-lo e tivemos então que ativar então aqui a Custom Property, que depois ativava então aqui o onReset do componente ou do controle em si. Ok. Já agora vou pôr no chat só essa informação do Access Directly da app, do scope da app, dos Canvas Components. Já, ok. Obrigado, Diogo. Isto mais rápido. Ok, eu acho que acabei um bocadinho antes da hora. Eu até posso partilhar convosco mais um componente, acho que ainda temos um bocadinho mais tempo. Portanto, vou criar aqui mais um. Antes de mais, vou tirar aqui o Color Picker do caminho, para termos um bocadinho mais espaço. E vou pôr aqui uma label só mesmo para conseguirmos perceber que este é o screen 1. Porque não temos mais nada a diferenciar os ecrãs. E aqui no screen 2, mais uma label, screen 2. Pronto. E aqui a ideia era fazer um componente de navegação, que era aquilo que eu tinha falado, que também é possível. Portanto, o que eu vou fazer é criar aqui um novo componente. E este é talvez um dos use cases mais populares e mais utilizados, talvez. Eu vou pôr aqui a altura do componente do app.height. E a largura preciso de bem menos. Portanto, nem tenho bem a certeza, mas talvez 80 é pouco. 100 talvez é pouco. 120. Ok. Daqui vou pôr aqui uma galeria que vai servir vai fazer a navegação, vai ter os itens que vão fazer a navegação entre os ecrãs. Pôr aqui o tamanho do item um bocadinho mais pequeno. E vou criar aqui no componente uma custom property que vai ser do tipo table e vou chamá-la tabs. Essas vão ser as tabs da barra de navegação que vão ter os ecrãs e o nome dos ecrãs. Portanto, aqui na tabs, por acaso o PowerApps é simpático o suficiente para pôr aqui uma tabela já pré-feita, mas eu vou pôr aqui uma customizada. Portanto, vou pôr o title, que há de ser o nome do ecrã. Screen 1. E vou pôr uma propriedade navigate. Vai ser... bem, que ainda não existe porque eu ainda não importei os ecrãs. Portanto, vou fazer isso primeiro. Vou vir aqui a Custom Properties. No input, vou criar aqui propriedades do tipo screen. Vou chamá-la AppScreen1. E vou criar. Pronto, ela já existe aqui. Já agora vou criar já a AppScreen2. Do tipo screen. E aqui na screen1, ele vem por defeito app.ActiveScreen. Nós não queremos isto. Nós queremos simplesmente pôr screen1, que é o nome do ecrã. E o mesmo para o segundo ecrã. Ok? Depois, aqui nas tabs, no Navigate, já posso pôr o self.
screen 1, que já existe. E agora vou pôr o segundo record. Ele fecha aqui. E o segundo record há de ser title. Em 2, ele vai navegar screen 2. Ok? Pronto, agora dentro da galeria tem aqui o item. Eu posso pôr aqui nos items o parent.tabs, que pronto, o componente já alberga ali o array que tem todas as tabs. E vou adicionar aqui uma label que há de ser o thisItem, neste caso, e vou pôr o title para mostrar o nome do ecrã. E neste caso podíamos ter aqui também uma imagem, se tivéssemos uma imagem ou um ícone para cada um dos ecrãs, podíamos adicionar aqui. Portanto, eu até posso pôr aqui, para além do title e do navigate, o icon, porque não tenho nenhuma imagem preparada para isto, portanto vou pôr só um ícone. E vou pôr icon .add, por exemplo. E aqui um icon .options list. Ok? Agora posso centrar aqui e adicionar um ícone. Para este ícone ligeiramente mais pequeno. E aqui na propriedade ícone, em vez de ser o ícone que eu escolhi, eu vou alterar isto para o thisItem.icon. Pronto, e agora tem uma opção para cada um deles. Agora, posso criar aqui também uma opção, dentro deste component, uma propriedade que vai enviar para a aplicação a informação acerca do ecrã ativo. Portanto, vou chamar current screen. Vai ser uma propriedade output, porque eu vou estar a enviar informação para a aplicação. E neste current screen, ok, já está como é suposto, é o app.activeScreen que vai comunicar dentro do componente esta informação. Portanto, agora eu vindo aqui de volta para a galeria, posso adicionar aqui um retângulo, enviá-lo para trás. E o fio deste retângulo posso pôr uma if condition, portanto, if thisItem.navigate é igual ao component 1.active current screen, então ele vai ter uma cor, senão vai ter outra. Aqui eu não posso usar o parent porque, como este controle está dentro de uma galeria, o parent dele passa a ser a galeria e não o component. Não há possibilidade de fazer o parent.parent, portanto temos de recorrer mesmo aqui ao nome do componente. E vou pôr aqui um light blue, senão vou deixar transparente. Neste momento não é nenhum destes porque pronto, estamos dentro do contexto do componente e não da aplicação. Por fim, só preciso de adicionar aqui um botão. Vou pô-lo a preencher tudo, mas vou pô-lo transparente, portanto vou só apagar isto e pôr o botão com um fio transparente.
Não podemos pôr a visibility false, porque botões invisíveis não são clicáveis, então temos de pô-lo visível, mas aparentemente transparente. Vou mudar aqui também a propriedade do hoverfill, porque senão vamos ter uma cor quando passarmos o rato por cima, e o mesmo para o pressed fill. E o mesmo para o border style, ou como none. O botão existe, é simplesmente transparente para conseguirmos ver ainda a informação que está por trás. E aqui no unselect do botão temos navigate e depois thisItem.navigate. Porque ele está a ler, se bem se lembram, daqui da propriedade tabs, dentro do componente, que tem uma propriedade navigate que lê das propriedades do custom que criamos do AppScreen 1 e do AppScreen 2. Portanto, dentro da aplicação agora, se eu vier aqui e adicionar no ecrã 1, na verdade renomear isto para Navigation, e agora aqui vou adicionar a Navigation, que se sobrepõe aqui um bocadinho ao outro componente, já vamos tratar disso. Felizmente é um componente, então eu posso simplesmente trazer a galeria um bocadinho mais para baixo e ele também feito já em todos os ecrãs. E pronto, temos aqui uma barra de navegação que permite navegar entre os dois ecrãs. Agora estou no screen 2 e no screen 1. E isto obviamente só com dois ecrãs. Não é obviamente rocket science, mas temos uma aplicação com uma sobrecarga de ecrãs. Estamos a falar aqui dentro desta galeria, para além da própria galeria, de 4 controlos. Se tivermos 10 ecrãs, estamos a falar de 40 controlos, sem contar com a própria galeria. E então usar este componente que carrega os controlos uma vez, depois estamos a usá-los ao longo da aplicação. Eles já estão pré-carregados dentro do próprio componente e pronto, poupamos um bocadinho no número de componentes, especialmente em aplicações bastante carregadas. Pronto, trouxe mais este exemplo, nem tinha planeado. Eu acho que estimei mal o tempo para. Tinha medo de acabar assim, à frente da hora, de me exceder demasiado, e acabei por acabar mais cedo. Não, está excelente, João. Sem problema. Também devolvemos aqui algum tempo às pessoas. Não há stress. Impecável, olha, muito bom. Excelente demo. E realmente dá para perceber aqui depois o poder de podermos reutilizar estes componentes. Realmente facilita muito a vida para quem está a desenvolver estas Power Apps. Ok, obrigado, João. Vamos só então fazer aqui o wrap-up da sessão. Vou voltar a partilhar o ecrã. João, desculpa, posso-te retirar Sim, o ecrã? Já dá? parei. Ok, boa. Ok, então, só para fazer o wrap-up da sessão, terminar novamente por mostrar os canais. Portanto, já conhecem os canais, mais uma vez, podem nos encontrar em qualquer um destes canais. E por último também deixar aqui o formulário para feedback. Podem também deixar sugestões. Eu vou pôr aqui o link no chat da conversa, por isso também partilhem o vosso feedback, sugestões, e nós utilizamos sempre isto também para ir melhorando e para também trazer sessões que vão mais em encontro às vossas expectativas. Portanto, com isto resta agradecer mais uma vez ao João aqui pela excelente apresentação e a vocês todos pela vossa presença, e vemo-nos mais ou menos daqui a um mês. Obrigado a todos. Tá, obrigado a todos. E bem-vindos aos novos membros. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado.